Ok. Tem um vídeo aqui que não é de Dragon, não é de Dandadan, perdão. Eu falei que a primeira semana ia ser toda de Dandadan, mas eu lembrei desse vídeo aqui, que eu vi 2 minutinhos desse vídeo. Duvido fazer Ok. Eu vi 2 minutinhos desse imitações na. vídeo e eu me emocionei muito, mano. Nesses dois Duvido minutos. fazer um fora Caralho, animado em mas, menos de irmão, você 5 quer minutos com os muito! plugins da Brasil. Desafio aceito. Morreu aos 68. Ah, para, mano. Nossa, não sei se eu tô com cabeça pra ver esse vídeo, velho. Enfim, mas vou ver. É... Eu vou só assistir, vai. Conforme eu for passando, eu vou falando. Mas enfim, Dragon Ball foi o primeiro anime que eu assisti e é um. Provavelmente é o meu anime preferido, muito provavelmente. Morreu aos 68 anos o criador dos quadrinhos e Nossa, mandou desenhos cerveja. animados Dragon Ball. ドラゴンボールやドクタースランプなどで知られる漫画家の鳥山明さんが1日 His Dragon Ball manga series sold Dia 1º de março de 2024 vai ser um dia sombrio pra todo sempre, mano. millions of copies and was adopted into popular animated TV shows, video games, and movies. Mas é um cara que teve uma importância tão grande para mim, para muitos de vocês. Un anime que para muchos es la más influyente de todos. 7 de março de 2024. Pra variar, eu tava scrollando o Twitter e foi ali que eu vi a notícia. O lendário criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama, tinha nos deixado. Eu. Calma, deixa eu me ressituar porque eu realmente fiquei. Calma aí, calma aí. É. Esse canal, ele faz umas animações. Nossa, eu vou ler isso aqui no final do vídeo. Ah, não, não é tão longo assim, não, o textinho. Calma aí. Vamos ler isso aqui agora. E aí eu vou falar um pouco sobre como foi pra mim receber essa notícia, né? E. Enfim, eu vou comentar um pouco sobre a minha experiência aí, né? Recebendo essa. Qual que é notícia, né? Enfim. Oi, eu sou o Flop e aqui nesse vídeo eu falo bastante sobre uma das obras mais influentes da história, Dragon Ball. Esse vídeo é uma grande homenagem ao Akira Toriyama, que infelizmente morreu no dia 1º de março de 2024. Ele foi o criador de Dragon Ball, entre algumas outras obras como Dr. Slump, Sandland, Google, Ekman, entre algumas outras obras. Nesse vídeo eu falo bastante sobre como ele, mesmo que indiretamente, influenciou alguma coisa na minha vida, seja gostos ou até estilos mesmo. Falo um pouco da produção musical e até os jogos. Espero que gostem desse vídeo. Na minha cabeça ele ia ser maior, mas preferi tirar uma parte para deixar ele mais consistente e menos chatão, só explicando um monte de coisa que nem todo mundo quer saber. Enfim, obrigado por 2024, mesmo com vários momentos em que eu fiquei meio ausente, vocês estavam aqui para acompanhar os videozinhos que eu fiz. Ano que vem tem muito mais e espero que vocês continuem por aqui. Enfim, quando eu recebi a notícia do Akira Toriyama morreu, foi tipo de manhã. Foi literalmente tipo, eu acordei e existia essa notícia. E eu pensei que era fake, tá ligado? Muita gente tava mandando mensagem no Zap, tá ligado? Falando, pô, Akira Toriyama morreu. Eu pensei, pô, é fake, tá ligado? Todo dia alguém morre. Ué, já foi o Caneta Azul, já foi o Richard Rasmussen, já foi a Xuxa, já foi o. Tá ligado? Já foi o Faustão Silva. Todo dia alguém morre, todo dia algum famoso morre. É... E aí eu pensei que era fake, né? Tipo, fui viver minha vida, pá. No dia seguinte, eu descobri que não era fake, mano. No dia seguinte eu descobri que não era fake. Eu fiquei muito triste, eu fiquei, pô, caralho, a Akira Toriyama morreu, né? A Akira Toriyama morreu. Pô, complicado isso aí. E aí passou, tipo, uma semana, mais ou menos. Uma semana. E passada essa uma semana, eu tava vendo alguns vídeos, eu tava comentando, fazlando. Fazlando é foda, né? Eu tava fazendo alguma coisa que tivesse Dragon Ball no meio. E eu lembrei de Dragon Ball e eu lembrei dessa tragédia. E eu comecei a lembrar da minha infância. De quando eu ficava acordado até de madrugada pra assistir Dragon Ball na Cartoon Network. Comecei a lembrar de todos os celulares que eu já quase perdi tentando baixar Dragon Ball Z
Tenkaichi Tag Team no emulador de PSP no celular. É, todas as horas que eu já perdi jogando, né, esse jogo, outros jogos de Dragon Ball, assistindo Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, todas as horas que eu vi vídeos do Ei Nerd falando sobre Dragon Ball Super. Eu comecei a lembrar da minha infância. E nesse pensamento de lembrar da infância, eu comecei a lembrar da minha avó, que também, infelizmente, a minha avó é parte paterna, que infelizmente veio a falecer também na época da pandemia, por causa do corona. E, porra, nesse dia, mano, eu chorei pra caralho. Não vou mentir, não. Nesse dia eu chorei pra caralho. E quando a minha avó morreu, na época do Covid, eu não tinha chorado, não tinha me emocionado tanto assim com a morte dela. Mas depois que o Akira Toriyama morreu e eu comecei a lembrar da minha infância, e inclusive eu sempre fui um cara que eu ficava, porra, cara, o maluco tá chorando por morte de famoso, olha lá, mó otário, tá ligado? Até acontecer, né? Até, tipo, alguém relevante pra mim falecer e eu senti de fato que é isso, mano. Você, assim, pelo menos comigo foi isso, tá? A morte do Akira Toriyama não foi triste por si só. Nossa, ele morreu, sabe? Tipo, não foi apenas isso. Foi tipo, pô, ele de fato fez parte da minha vida, sabe? Tipo, foi. Ele de fato fez parte da minha infância, tá ligado? Isso que é mais bizarro. Foi realmente muita coisa de Dragon Ball me moldou como pessoa mesmo. E eu comecei a lembrar, tipo, porra, esses momentos aqui não vão voltar, tá ligado? Tipo, eu tenho eles na memória, eu posso aproveitar essa memória deles, esse sentimento bom de nostalgia dessa época, mas eles não vão voltar. E agora, com a morte dele, talvez não sejam recriados esses momentos, né? Talvez quando sair aí um Dragon Ball. Eu ainda vou assistir, ainda não assisti Dragon Ball Daima. Provavelmente eu vou jogar a primeira DLC do Kakarot do Daima e depois ver o anime. E eu vou assistir o anime dublado. Mas enfim, quando eu for ver Dragon Ball Daima, talvez, cara, muito talvez eu chore pra caralho vendo vendo esse anime, tá? Muito provavelmente eu vá desabar vendo essa bosta. Mas enfim, eu chorei nesse dia, é, uma semana mais ou menos depois que saiu a notícia. Eu fiquei muito emocionado porque eu comecei a lembrar da minha infância, né, com Dragon Ball e tal. E eu comecei a lembrar também da minha infância com a minha avó, que todo final de ano eu ia pra casa da minha avó, que era numa cidade aqui perto, não era na mesma cidade. Todo final de ano eu ia passar as férias lá. E todo dia eu acordava 5 e pouquinho da manhã e a minha avó tava na cozinha já fazendo bolo. Ela tava fazendo a massa de bolo. E ela fazia aquele bolo todo dia. Todo dia ela fazia um bolo inteiro. Morava muita gente na casa da minha avó. Minha avó, ela tinha, tipo, quase 90 e poucos anos, eu acho. Provavelmente muito mais que isso, na verdade. Muito mais, não, mas provavelmente ela tinha mais que isso. E morava muita gente lá. Morava, tipo, dois tio meu, dois primos meu, mais uma. É, três tio e dois primos meu. No mesmo terreno. Não era exatamente na mesma casa, mas morava junto, sabe? E ela fazia todo dia aquele bolo. E todo dia eu acordava e eu sentava numas poltroninhas. Ela tinha umas poltronas de couro na cozinha. E eu ficava lá sentado vendo ela fazer. E aquele bolo era muito gostoso, mano. Aquele bolo era muito bom. Eu gostava pra caralho de colocar manteiga em cima do bolo e colocar no micro-ondas pra esquentar e aí derretia. Ficava muito bom. E, e aí eu comecei, né? Nesse dia eu comecei a lembrar disso e foi, porra, foi um bagulho muito chocante. Foi um bagulho muito chocante, papo reto mesmo. Que eu não sei explicar, mano, mas foi difícil. Foi difícil. Depois desse dia foi alguns dias aí pra cair a ficha de verdade, caralho, o Akira Toriyama morreu e minha avó também. E minha avó também. E
Um detalhe que me pega bastante ainda, na verdade. Ninguém na minha família sabe fazer aquela porra daquele bolo. A desgraçada da minha avó não passou a receita daquele bolo pra ninguém, mano. Ela levou com ela aquele bolo. Então, eu nunca mais, realmente, eu nunca mais vou comer aquele bolo, mano. Porque, pô, era muito único, cara. Aquele bolo tinha um gosto muito único, velho. Enfim. Enfim, contei minha coisa com Dragon Ball. Como foi pra mim ver as notícias e ver, caralho, é real mesmo. Tá ligado? E aí, tipo, na hora eu fiquei triste porque, porra, é Dragon Ball. É o Akira Toriyama, o cara fez parte da minha vida, da minha infância inteira. E até hoje faz parte da minha vida, né? Mas eu, mano, eu realmente desabei em lágrimas mesmo, tipo, uma semana depois, quando eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. Falando um pouco sobre o Flop, ele faz umas animações muito bonitinhas, cara. Muito bonitinhas. Vocês vão ver ao longo do vídeo, muito provavelmente esse vídeo tá muito bem feitinho. E enfim, é, tem aqui a história de Bonda, Invencível. Eu vi esse vídeo aqui do Invencível. Enfim, ele faz uns desenhos muito fofo, cara. Muito forte ou suas próprias limitações. Tava em 48 segundos, né? Enfim, vamos lá. Vamos ver o vídeo. Vou deixar rolar agora por um tempinho antes de eu comentar já alguma coisa, porque eu acho que eu já comentei bastante. Eu acho que eu já comentei por um bom tempo. Foi 10 minutos aqui só deu falando. De 2024. 30 Pra variar, eu segundos tava scrollando o Twitter e foi ali que eu vi a notícia. O lendário criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama, tinha nos deixado. As trilhas sonorazinhas do vídeo dele tá as mesmas do anime. Ali que eu vi a notícia. O lendário criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama, tinha nos deixado. Na hora, quase que como uma memória muscular, eu entrei no YouTube e pesquisei a abertura de Dragon Ball Kai pra ouvir. Naquele exato momento, eu voltei a ter uns 8 anos pesquisando todas as aberturas de Dragon Ball no YouTube enquanto desenhava os personagens no Paint. E bom, ali não tinha mais como voltar atrás. Eu comecei a chorar. Não só pela morte do Toriyama, mas de pensar em todo o impacto que esse cara fez na minha vida. Porque mesmo que indiretamente, sempre que eu assistia Dragon Ball ou jogava Chrono Trigger, ele tava lá. E pensar nisso me deixou meio pra baixo, sabe? E foi ali que eu pensei em fazer uma homenagem pro Toriyama. Então eu sequei as lágrimas, fui correndo pro PC e na hora de escrever, nenhuma palavra era o suficiente pra descrever o quão grande essa perda foi pra mim. Pra ser sincero, eu não soube direito como seguir dali pra frente, então eu decidi engavetar essa ideia e esperar um pouco pra fazer ela. Alguns meses se passaram e recentemente Eu tenho a mesma fita, mano. Não dá pra descrever em palavras o quão grande essa perda é, mano. É exatamente isso. Não tem como descrever melhor do que isso, tá ligado? Tipo, o melhor que dá pra dizer sobre isso é, tipo, é complicado. lançou o Dragon Ball Daima. Tem que ver essa bosta desse anime logo, mano. Que é basicamente a última obra que o Toriyama trabalhou antes de falecer. Então eu vi o primeiro episódio e, nossa, era exatamente esse o choque de nostalgia que eu precisava. Dragon Ball Daima é claramente um presente pros fãs de Dragon Ball, mas principalmente uma homenagem ao legado do Toriyama. É bizarro como eles fazem várias referências um pra um do mangá, ou tem essas referenciazinhas ao Dragon Ball clássico ou até o Z. Mas o que mais me pegou no lançamento do Daima foi ver muita gente falando sobre. E é só muito maluco ver pessoas falando como o trabalho do Toriyama afetou a vida delas. E é mais O trabalho do Toriyama afetou o mundo. Não foi só a vida de uma pessoa ou outra, ou a vida de um grupo de pessoas, mesmo que muito grande. O trabalho do Toriyama afetou o mundo inteiro. O mundo, a mídia pop, hoje em dia, ela é da forma que é por causa de Dragon Ball. E isso é inegável, tá ligado? Mano, quadrinhos americanos hoje em dia são da forma que são por causa de Dragon Ball. Os filmes da Marvel são o que são por causa de Dragon Ball. Pô, quando você vai pros animes, então nem se fala, tá ligado? One Piece, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco eu não tenho certeza. Talvez seja tão antigo quanto Dragon Ball, mas todos os animes que vieram depois de Dragon Ball, cara, é tanta referência. Tem referência a Dragon Ball. No novo trailer do filme do Superman que saiu, cara. No trailer tinha referência a Dragon Ball, tá ligado? Tem noção que é tipo, a cada obra que lança, a cada 10 obras que lança, 9 tem referência a Dragon Ball? É absurdo, mano. Isso é muito maluco, cara.
maluco ainda parar pra ver como Dragon Ball fez um impacto cultural tão grande que não ironicamente mudou o mundo. Eu já vi várias pessoas que começaram a desenhar por causa de Dragon Ball, várias obras literalmente não existiriam se não fosse por Dragon Ball. Dragon Ball é literalmente referenciado em vários animes, filmes, desenhos e moldou uma parte da cultura pop, e tem até essas pessoas que não gostariam de anime se não fosse por Dragon Ball. Incluindo eu. Dragon Ball foi o primeiro anime que eu vi na vida, e ver aquela história de um garoto com um rabinho de macaco tentando sempre ser melhor do que ele era ontem moldou uma parte de mim quando eu era criança. Ver uma história que, independente do problema, seja o mundo, um maluco muito forte ou suas próprias limitações, nada vai te impedir de continuar crescendo. E pra mim esse sempre foi o grande charme de Dragon Ball e foi o que me fez ficar apaixonado por essa história. E eu acho que eu tô me adiantando um pouco, mas oi, eu sou o Flop e no vídeo de hoje eu quero fazer uma homenagem pra uma pessoa que mesmo diretamente foi muito importante pra mim. E depois de pensar bastante em como fazer esse vídeo, eu acho que eu descobri como fazer ele. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado, Toriyama Sensei. Dito isso, nesse vídeo eu quero fazer algo diferente, além de só vir aqui e falar: mas gente, Dragon Ball não é só um anime de lutinha. Nesse vídeo eu quero não só visitar as principais produções de Dragon Ball durante os anos, mas eu quero falar sobre world building, personagens, conceitos, histórias, músicas, jogos, mas principalmente toda a arte que abraça Dragon Ball e casa perfeitamente com o que eu geralmente falo aqui no canal. Então já se prepara, fica confortável, porque além de muito name drop de pessoa envolvida na produção dos animes de Dragon Ball, eu acho que você já percebeu que esse vídeo ele é meio longo, é bem longo, mas é justamente porque ele vai ter várias sessões só pra apreciar um pouco toda essa história maravilhosa que o Toriyama criou, e eu quero exalar a exata vibe de Dragon Ball com esse vídeo. Dito tudo isso, eu não quero só elevar um pouco o nível com essa... A vibe de Dragon Ball é muito relaxante, cara. A vibe, a essência de Dragon Ball... Dragon Ball é uma obra que combina perfeitamente com lo-fi, mano. Homenagem, mas eu quero que vocês sintam realmente o carinho que eu tenho por essa obra. Por mais que eu nunca tenha comentado muito sobre Dragon Ball aqui no canal, Dragon Ball, assim como várias outras coisas, sempre foi muito presente na minha vida, e mais pra frente eu vou explicar um pouquinho mais disso. Mas enfim, chega de enrolar com essa intro, porque ela já tá enorme, já teve 2 inserts de música, inclusive vai ter muito mais durante o vídeo. Mas enfim, intro. Toda essa... Isso é só muito lindo, tá? Isso é só muito lindo. Eu troquei de microfone entre um áudio e outro, então só não estranha. Mas bom, com esse vídeo eu vou levar em consideração que se você tá assistindo isso aqui, você sabe pelo menos o mínimo sobre Dragon Ball. Não aqueles fãs posers que acham que essa daqui é a Bulma. Não. Eu sei o mínimo e talvez até o máximo. Não, inclusive um shoutout aí pro Kuririn que colocou o nome dela na filha dele, esse estranho. Esse vídeo é na verdade pros verdadeiros fãs de Dragon Ball. Na verdade não é o mesmo nome, pois o nome da outra garota era Marrom. E o nome da filha do Kuririn é Marrom. Só que na tradução acaba ficando tudo a mesma bosta, então foda-se. Dragon Ball, só pra aqueles caras que sabem que o Jack Chun é na verdade só o Freeza disfarçado pra procurar um Super Saiyajin na Terra, tal qual o Sogeking e o Gold Roger, pra ver a nova geração de piratas. Parando pra pensar, eles realmente são muito bons no que fazem, que isso. Mas falando sério agora, eu gosto muito do arco do 21º Torneio de Artes Marciais. Não só porque ele é o primeiro arco realmente focado em luta em Dragon Ball, mas porque eu adoro o desenvolvimento do Kuririn e do Goku nesse arco, que só acontece por causa do gigante Mestre Kami. E eu nem ia tocar muito nesse assunto, mas esse arco no geral é muito bom. Eu adoro como durante todo o treinamento deles, a gente consegue acompanhar isso tudo. Desde eles entregando leite até eles capinando o lote, a gente vê que esse treinamento do Mestre Kami, por mais estranho que seja, ele funciona no final. E é aqui nesse arco que a gente tem uma das cenas mais marcantes de Dragon Ball pra mim, e que, pra ser sincero, é uma das cenas que mais tem impacto na obra toda indiretamente, que é quando depois do treinamento o Mestre Kami fala que agora eles vão tirar uma soneca e solta o coach mais forte de Dragon Ball. Ai, treine muito, sonhe muito, coma muito, se divirta muito.
Eu vou chorar, mano. Eu já chorei um pouquinho aqui no início do vídeo, tá? Mas eu vou chorar, mano. Trabalhem bem, estudem bem, treinem bem, comam bem e durmam bem. Esse é o caminho do estilo Kamisem. Essa E página, pode ser. essa página no mangá é tão linda, cara. Essa página no mangá é tão linda, tão linda. Será que eu consigo achar? Será que eu consigo achar, mano? Vagas de emprego. Eu aceito, tá? Tô querendo vagas de emprego. Aqui. Mano. Baixei. Essa mensagem disso aqui é forte demais, mano. Tem como não. Completamente ridículo, mas quando eu era criança, eu realmente levei isso pra vida. Sempre que eu ia dormir, estudar ou comer, eu pensava nisso e falava, ok, esse é o caminho do estilo da tartaruga. Hoje em dia eu durmo 3 horas por dia. Mas a grande estrela desse arco é justamente o 21º Budokai Tenkaichi, onde a gente tem lutas incríveis, ok? Não, mas o arco do Piccolo Daimao... Não, o 21º Budokai Tenkaichi é muito bom. Primeiro que a gente tem aquela luta icônica do Jack Chun / Mestre Kami contra o Kuririn, onde tem aquela cena mega tensa, onde depois eles terem um impacto num golpe, eles caem cada um de um lado do estádio e o Kuririn simplesmente cai sozinho no chão. E ninguém entende nada. Só que aí eles levantam e explicam passo a passo o que aconteceu ali e o que parecia Mano, é muito bom. ser um golpe que durou 2 segundos, teve toda uma lore por trás, onde até jogar Joaquim Pô eles jogaram durante o golpe. Eu gosto muito dessas piadinhas, essas... Isso aí eu vi no mangá, eu não cheguei a assistir no anime. Eu tenho que ler o mangá de Dragon Ball, mano. Eu não terminei de ler, eu só, tipo, li... Eu li mais ou menos até quando o Piccolo Daimao é revivido. gags que sempre foram a marca registrada do Toriyama e que Dragon Ball clássico é cheio disso o tempo todo. Nesse próprio torneio tem todo esse lance do Mestre Kami só ter entrado nele pra dar essa lição no Goku e no Kuririn, pra eles nunca acharem que eles são os mais fortes, porque sempre vai ter alguém mais forte do que eles. Olha, Depois o Goku realmente pegou essa lição, tá? ele ter passado por lutas dificílimas, ele vira e fala que valeu a pena porque ele conseguiu não só fazer o discurso que ele tava preparando, como dar o conselho pra eles. E eu acho isso muito legal. Mas enfim, durante todo o primeiro arco de Dragon Ball, a gente tem esse negócio onde as artes marciais ou a luta no geral é algo bem popular naquele mundo. A gente vê que algumas pessoas conhecem o vô do Goku ou até o Mestre Kami porque eles foram lutadores incríveis. Mas é só aqui no 21º Budokai Tenkaichi que a gente realmente vê isso em prática. A gente tem pessoas do mundo inteiro participando do torneio pra ver quem é o melhor lutador e também várias pessoas que estão ali só pra assistir as lutas. E eu sempre achei isso muito irado. É aqui que o mundo de Dragon Ball deixa de ser essa pequena aventura pra ser algo muito maior e mostrar mais dessa cultura que a gente só viu muito O world building de Dragon Ball é lindo, cara. O world building de Dragon Ball é outro nível, velho. pouco no primeiro arco, que literalmente só vai se expandindo mais e mais, e aí no próximo arco que a gente realmente entende um pouco mais profundamente o mundo de Dragon Ball. Porque é aqui que a gente conhece o exército Red Ribbon, e eu adoro esse arco. Eu lembro. Tá. Tem uma cena nesse arco, né, onde aparece o Pai Pai e tal, que tem um ninja embaixo d'água respirando por aqueles canudinhos. Aí o Goku só vai lá e bota o dedo e ele fica sem conseguir respirar. Mano, essa luta, esse arquinho ali, esse mini arco é muito bom, mano. Eu gosto muito dele também. Essa cena, quando eu li no mangá, ela me passou uma sensação de desespero. Essa cena do Goku simplesmente andando pela Red Ribbon e
desmembrando o lugar inteiro, tá ligado? Aqui, além da gente ver o impacto que Quando eu tava lendo o mangá, eu ficava imaginando, pô, imagina o que tá passando na mente dos soldados que estão nesse lugar agora, tá ligado? É a porra de uma criança. Uma criança de, tipo, 8 anos de idade. Correndo por aí, derrotando todo mundo, tancando. Mano, porra, eu ficava com pena dos caras, mano. esses caras têm no mundo, o Toriyama começa a expandir várias coisas. A gente descobre que a Red Ribbon cria androides, que é uma coisinha que vai ser bem importante. Tem todo esse lance deles serem temidos pelo mundo todo. Nesse arco a gente conhece o pai da Bulma e descobre que ele criou as cápsulas, que são basicamente esse elemento que ajudava a movimentar a história. Mas é aqui nesse arco que a gente conhece uma das melhores coisas que já aconteceram com Dragon Ball, que é o arco do Tal Pai Pai. Vamos lá, esse não é um vídeo pra falar muito sobre arcos, tanto que eu tô enrolando muito pra chegar no assunto dessa parte do vídeo em si, mas puta que pariu, Ele fez todo o mapa mental mesmo. enrolando muito pra chegar no assunto dessa parte do vídeo em si, mas puta que pariu, o arco do Tal Pai Pai é muito irado. Eu gosto como durante todo o começo da obra, a gente tem esse clima de comédia, piadinha pra cá, piadinha pra lá, mas é aqui, pela primeira vez em Dragon Ball, que a gente sente medo. Assim, pelo menos eu, quando era criança, olhava A morte de Dragon Ball, né? pra esse mano e sentia muito medo. Não só porque ele já é apresentado como esse assassino a sangue frio, mas porque ele é essa máquina de matar, onde na sua primeira aparição real, simplesmente chega matando o vilão do último ato, pra logo em seguida não contestar que ele precisa matar uma criança, arranca uma coluna da parede, joga ela longe, pula em cima dela e vai muito bizarro completar sua missão. Quando eu era criança, eu fiquei completamente em choque com essa Com a sequência. língua. Ele furou o crânio do mano com a língua. Que porra é essa? Mas é a partir daqui que durante um bom tempo, Dragon Ball não tem mais piadinhas. Aqui a gente consegue ver esse vislumbre do que viria a ser a seriedade do Z no futuro. A gente tá nesse lugar amigável, onde o Goku acabou de conhecer o Upa e o pai dele, e pegou a esfera de 4 estrelas, que era o presente que o vô dele deixou pra ele, e como se fosse um relâmpago, o Tal Pai Pai chega, mata o pai do Upa como se não fosse nada, vai pra cima do Goku, que simplesmente não consegue encostar nele, e como se também não fosse nada, usa esse Death Beam, sei lá, pra supostamente matar o Goku. E aqui essa sequência insana acaba. O Goku no chão, o Tal indo embora achando que terminou o serviço e fica por isso. Mentira, na verdade o Goku acorda e viu que o que salvou ele foi a esfera de 4 estrelas. Eu gosto muito disso aqui, porque é como se o vô dele ainda estivesse protegendo ele de alguma forma. E eu acho isso muito Aquela cena do Goku reencontrando o avô dele. Não tem homem que não chore. disso aqui, porque é como se o É coisa linda, mano. É coisa fofa, vô cara. dele ainda estivesse protegendo ele de alguma forma. E eu acho isso muito bonitinho. Mas depois de enterrar o pai do Upa com ele, Goku descobre a Torre de Karin, que basicamente estava ali o tempo todo, mas aparentemente lá no topo tem um guerreiro que pode ajudar o Goku a treinar e derrotar o Tal Pai Pai. E eu acho que se tem um momento que realmente me pega em Dragon Ball e que me fez querer continuar realmente consumindo a obra quando eu era criança, é toda essa sequência do Goku subindo a Torre de Karin. Meus amigos, eu gosto muito disso aqui. Toda essa sequência dele subindo a torre, treinando com o Karin, descendo e amassando o Tal é muito irada. Definitivamente a minha parte favorita do clássico, com pra mim o melhor vilão dessa parte do anime. Definitivamente o melhor arco do clássico. Mas o meu ponto é, tanto no 21º Budokai Tenkaichi, quanto em todo o arco da Red Ribbon, a gente conhece vários lugarzinhos no mundo de Dragon Ball. Vários cenários extremamente nostálgicos pra mim, sejam as cidades únicas de Dragon Ball, a Torre de Karin com esse conceito lúdico e maluco,
Cícloco, a vilinha que a Sunu vive e tinha aquela torre que o Goku destruiu todo mundo lá dentro, o próprio torneio de artes marciais, a ilhazinha que o Mestre Kami levou o pessoal, o templo do Kami-sama, entre vários outros lugarzinhos que a gente consegue ver em Dragon Ball clássico. E que todos eles, ou pelo menos a maioria, são dos 3 principais artistas de background do anime: Noriyoshi Doi, Hitoshi Nagasaki e Hideaki Kudo. Essas são as pessoas que deram vida aos painéis do Toriyama, que, convenhamos, às vezes nem tinha tanto cenário, era o jeitão dele. Mas enfim, o que eu quero dizer nesse tópico é que o mundo de Dragon Ball é muito maneiro, tanto estética. A arquitetura de Dragon Ball é muito irada, mano. Tudo de Dragon Ball é muito foda, mano. A arquitetura, a cultura, o continente em que o Goku vive ali, né? Tipo, o anime inteiro ele se passa em um continente só, né? A Corporação Cápsula, ela fica no centro do continente. E já a Torre Karin fica lá na beira, lá no canto esquerdo. A casa do Goku fica no canto direito. O Mestre Kami fica na parte do mar pra baixo, né? Na sudeste? Eu acho que é. Quanto à cultura, lendas, organizações e por aí vai. Eu gosto muito como o Toriyama ele criou esse mundo com espaço pra tantas histórias se entrelaçarem, sabe? É muito da hora assistir algo assim e se sentir imerso naquilo, e Dragon Ball faz isso muito bem. A vibe é muito única e sempre me deixa com o coração quentinho assistindo qualquer arco do clássico. Ver o Goku desbravando o mundo, que pra ele era só a casinha na montanha, é definitivamente Descobrindo que é uma mulher. uma das melhores coisas de Dragon Ball, porque a gente conhece o mundo junto com ele, descobrindo não só o mundo em si, mas toda essa cultura que abraça ele, e isso é sensacional. Indo pro Dragon Ball Z, a Terra já não é mais tão explorada, o universo de Dragon Ball ele começa a se expandir muito, mas ainda assim brincando com alguns conceitos já apresentados no clássico. Já no começo a gente descobria que o Goku na verdade é um alien, por isso ele tinha um rabinho de macaco, mas mais que isso a gente descobre toda essa organização de pessoas que querem conquistar o universo. Que assim, eu não sei vocês, mas depois de saber que o Toriyama gostava muito de Star Wars, eu meio que sei de onde isso veio. Mas a gente só ia entender esse lance de organização espacial bizarra um arco depois, que seria Namek. Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre o conceito de morte que o Toriyama criou pra Dragon Ball, que é muito da hora. Lá no clássico, quando a gente vê o encontro do Goku com o vô dele, a gente consegue ver que ele tem uma auréola, e descobrimos que ele fez um trato pra voltar pra Terra por um dia. Mas a gente vê que o outro mundo de Dragon Ball é ironicamente muito vivo, tendo uma outra cultura, com pessoas indo pro céu ou pro inferno, ou podendo percorrer um caminho enorme pra treinar como o Senhor Caiu do Norte. Daí tem esse lance do caminho da serpente, que ele fica em cima do inferno, e se você cair você não vai conseguir voltar, e ele é comicamente grande, pra quando o Goku chegar lá no fim ele vai ver esse mini planetinha onde o Senhor Caiu mora, e eu achava isso muito legal. Tanto que pra mim as melhores partes do Z, ou pelo menos uma das, era todo esse lance do Goku percorrendo o caminho da serpente. Por mais que tenha os fillerzinhos, eu achava eles muito legais quando eu era criança, até porque eu obviamente não sabia o que era um filler. Mas os tons aqui, esse céu rosado com as nuvens amarelas, o próprio planeta do Senhor Kaiô, que tem esse verde brilhante, o caminho da serpente, que por mais sem cor que ele fosse, às vezes ele tinha esse tom mais forte de azul. Eu sempre gostei muito disso quando era criança. Pra vocês terem noção, depois que o Goku morreu e fez todo o caminho da serpente, eu queria que outros personagens morressem e mostrassem eles percorrendo o caminho da serpente, mas nunca mostrou. Mas voltando um pouco, eu não posso não falar das estrelas do anime, que são as esferas do dragão, que estão sempre movimentando a história. Sejam as da Terra mesmo, com o Shenlong, todo o conceito de que elas foram criadas por esse cara que é tipo um deus cuidador da Terra, que mais pra frente a gente descobre que ele é um Namekusei-jin, e que o mundinho de Dragon Ball, de novo, é muito maior do que a gente achava que era. Porque lá em Namek existe outra cultura completamente diferente, outras esferas do dragão, outro Shenlong, que no caso é o Porunga, que é esse dragão todo musculoso e bizarro. E nossa, eu adoro como Namek, por mais alienígena que seja, é lindo. As cores, as árvores com o topo redondo, as construções com esse formato muito específico, o mar verde, o fato de que os Namekusei são criaturas muito na deles, e que inclusive, spoiler, mas eles não são originalmente de Namekusei, na verdade eles são do Makai, que é tipo a dimensão dos demônios, ou o mundo dos demônios, sei lá. E lá no Makai eles eram basicamente escravos, então o fato deles serem mais calminhos... Eu não sabia, isso aí deve ter mostrado no Daima só, né? E na deles é muito triste, ainda mais depois de saber o porquê de existir o arco de Namek. O exército do Freeza.
Ok, eu gosto muito da forma como o exército do Freeza é apresentado aqui. Tendo em vista que a gente foi vendo a construção dele desde o começo do Z Pra até ele caralho. começar a ser mencionado, daí a gente entende o porquê dessas armaduras, os scouters, mas principalmente o porquê desse carinha ser a pessoa mais temida no universo. O Freeza, ele é um conquistador, ele tem poder pra destruir planetas, e isso é muito louco. Ele é esse tirano, a gente descobre que ele já dizimou raças, inclusive a do Goku, mas o que é mais interessante sobre o Freeza é o que a gente descobre bem depois. Ele nunca treinou na vida dele, ou seja, esse cabeção de E pirulito quando treinou, hein? é forte pra cacete. Tipo, ele nunca levantou um peso sequer. Imagina se ele... Deixa pra depois. Mas o meu ponto é... Imagina se ele faz a inflexão, hein? A forma como o Toriyama vai construindo e moldando esse universo é muito legal. Mais pra frente a gente vai conhecendo outros planetas com culturas próprias, a Sala do Tempo, um tempo do Kami-sama, outra timeline, o futuro que deu tudo errado, outros conceitos como os deuses mesmo, os Kaioshins, os outros universos, outras esferas do dragão e mais recentemente outra dimensão até que não necessariamente faz parte de outro universo, ela é seu próprio mundo, que é o Makai. E ver o mundo de Dragon Ball se expandindo é muito satisfatório, sabe? Desde o começo, conhecer o mundo com o Goku e os outros personagens sempre foi um dos grandes gatilhos pra continuar acompanhando essa história e que particularmente foi o que sempre me fez querer continuar consumindo mais e mais, porque no fim, Dragon Ball é em grande parte uma enorme aventura que sim, tem bastante luta, mas esse nunca foi o coração do Pra mim, exatamente. Cara, como que os... Mano, como que o Orgulho Saiyajin consegue ler o mangá inteiro, assistir o anime inteiro, ver todos os filmes, jogar todos os jogos, fazer um monte de vídeos sobre cada detalhe de cada arco de Dragon Ball, sobre as diferenças do anime pro mangá. E como que ele consegue fazer tudo isso e não entender isso, cara? Não entender que a essência de Dragon Ball é aventura, é comédia. negócio. Toriyama que sim, tem bastante luta, mas esse nunca foi o coração do negócio. Toriyama cria e desenvolve esse mundo cada vez Não é luta, mano. mais e mais vivo. A gente eventualmente consegue ver personagens que eram lá do clássico voltando no final do Z, por exemplo. É muito louco parar pra pensar que cada personagem que passou pela vida do Goku teve uma certa diferença em quem ele se tornou, sabe? Por exemplo, o Android 8, que é um personagem que é completamente jogado de escanteio, mas que se o Goku não tivesse conhecido ele, ele não teria tanta empatia como ele tem. Se o Goku não tivesse conhecido o Upa e o pai dele, ele nunca teria subido a Torre de Karin e consequentemente seria morto pelo tal Pai Pai. Se o Goku não tivesse, por exemplo, poupado o Vegeta, ele nunca ia se aceitar como Saiyajin e provavelmente nunca ia ter virado um Super Saiyajin pra derrotar o Freeza, até porque ele nunca teria nem ido pra Namekusei. Mas o que eu quero dizer é que o Toriyama sabia muito bem como criar um mundo com diversos personagens, planetas, deuses e que mesmo assim sempre manteve a essência de Dragon Ball. E a gente realmente só tem a agradecer ao Toriyama mesmo. É muito louco parar pra pensar que tudo isso aqui saiu da cabeça de uma pessoa. E que, inclusive, sim, ele esquecia muitas vezes de vários personagens. Um shoutout pro Goten, que é só o outro filho do Goku. Aproveito agora. Esse é meu personagem preferido de Dragon Ball, inclusive, tá? É o Trunks do futuro. E esse é o meu arco preferido de Dragon Ball. Tipo, não. Esse é meu arco preferido de Dragon Ball. Tipo, todo o arco do Trunks. Tipo, ele criança, ele voltando no tempo, luta contra o Cell, luta contra os androides, treinamento com o Senhor Kaiô, luta contra o Majin Buu. Esse é meu arco preferido.
Ok, nessa altura do campeonato eu acho que é senso comum que o Toriyama era um gênio. E pra ser bem sincero, em vários aspectos, desde a criação de mundo até a própria arte em si. Mas o que eu quero separar um pouco desse vídeo pra falar é sobre o estilo dele, que era muito único. E o que eu quero pontuar aqui é como o Toriyama foi um dos artistas, se não o artista mais influente da geração dele. E que até talvez puxando um pouco o saco, mas segue sendo até hoje. Quer uma prova? Sabe o emojizinho de cocô? Tipo, literalmente essa bosta aqui, com olhinhos e tudo mais. Digamos que o Toriyama foi a primeira, se não uma das primeiras pessoas a desenhar desse jeito. Óbvio que não é nada confirmado, até porque eu não vou sair caçando milhões de desenhos antigos, mas do que eu olhei por cima, realmente foi o Toriyama em Dr. Slump, lá nos anos 80, que virou o pai, ou sei lá, o vô do emoji de cocô. Mas dito isso, aqui eu quero mostrar pra vocês o que tornava o Toriyama uma Cocô, inclusive, que era um trunfo principal de piada do Toriyama na maioria das vezes. O cara gostava muito de fazer piada com bosta. pessoa completamente fora da curva quando o assunto era criar coisas. Fazendo coisas tão icônicas que não só quebravam a barreira do Japão pro resto do mundo, mas que eu aposto que se você mostrar essa foto pra sua avó, ela vai falar que é o Naruto. Não, pera. O que eu tô querendo dizer é que o Toriyama era diferente. Antes mesmo dele sequer fazer Dragon Ball, ele já era um mangaka famoso no Japão. Graças a Dr. Slump, que revolucionou os quadrinhos de comédia da época. Mas quando eu Tem muito mangá famoso, inclusive. Tipo, a maioria dos mangakas, eles têm uma obra famosa. Tá ligado? Naruto, por exemplo. Eu não conheço nenhum outro mangá do mesmo autor de Naruto. Mano, Dragon Ball tem tanta coisa. O Toriyama tem tanta obra famosa. eu falo que o Toriyama era especial, não é só por causa de Dragon Ball, mas esse cara fez tantas outras coisas que é até difícil listar uma por uma. Mas acho que aqui pra mim tem mais impacto foi ele ter ajudado o Yuji Horii a reinventar o JRPG com Dragon Quest. E aí, alguns anos depois, ele se juntou com esse Dream Team bizarro e fez só um dos melhores jogos já feitos pelo ser humano. Acabei de decidir que eu vou ver tudo. Eu vou consumir tudo que o Akira Toriyama já produziu na vida dele. Desde, tipo, em ordem cronológica. O primeiro mangá dele até o último mangá dele. O primeiro jogo que ele participou até o último. Tá aí algo que eu tenho que pegar pra falar sobre alguma hora. Mas definitivamente o que sempre me chamou a atenção Ai, meu Deus do céu, como eu amo esse personagem, cara. foi ver como o traço do Toriyama ele foi evoluindo com o passar dos anos. Desde Dr. Slump até essa arte promocional do filme da Batalha dos Deuses, dá pra claramente ver como o Toriyama ele evoluiu com o passar dos anos, e é óbvio que já era perceptível nas obras que ele fazia ou participava, mas pra mim é particularmente muito legal ver a evolução do traço dele, principalmente ali dos anos 2000 a 2010, mais ou menos, porque pra mim é tipo o pique traço do Toriyama, é muito bonito. Ele fazendo esse traço mais limpo e arredondado, não que antes não fosse tão arredondado, mas é que agora a gente claramente consegue ver que é mais polido. Ele também estava desenhando no digital, então ele tentava replicar uma certa pintura 3D, que até o próprio 3D era algo que ele brincava bastante nos mangás dele, com cenas de batalha ou até as perspectivas mesmo, mas mesmo de longe, ver a evolução dele foi algo que sempre me chamou a atenção e como artista me inspira muito para continuar sempre evoluindo. Tanto que recentemente, quando eu comecei a pesquisar muita coisa pra fazer esse vídeo e ver com muita frequência várias artes do Toriyama, me fez ter muita vontade de desenhar e melhorar meu traço, tanto que eu até acabei postando alguns desenhozinhos de Dragon Ball pra testar algumas coisas, e eu acho que é meio que sobre isso, sabe? O Toriyama ele influenciou diversos artistas pelo mundo e de uma forma descomunal. Poucas pessoas tiveram tanta influência como ele teve, e no caso dele não podia ser melhor. Como eu já falei, muitas pessoas começaram a desenhar por causa de Dragon Ball e estão constantemente tentando evoluir por causa disso também. Mas eu Muito provavelmente muita gente começou a fazer muita coisa por causa de Dragon Ball. Deve ter muita gente que começou a aprender a programar por causa de Dragon Ball. Porque, eu quero fazer um jogo que nem os jogos de Dragon Ball. Deve ter muita gente que começou a... Pô, eu quero aprender a animar, porque eu quero fazer um anime igual a Dragon Ball. Quero aprender a desenhar, quero aprender a escrever histórias, né, prosa e narrativa, enfim. Muita gente começou a fazer muita coisa por causa do Dragon Ball.
Eu acho que a gente sabe que não foram especificamente as artes do Toriyama que despertou isso nas pessoas, né? Mas sim aquela coisinha que quando muitas pessoas escutam a palavra anime, vem à cabeça. Que não podia ser nada menos do que o anime de Dragon Ball. Não é segredo pra ninguém que o anime de Dragon Ball foi o que disparou a obra pro mundo, criando toda uma cultura de fãs e que, particularmente aqui na América Latina, todo mundo conhece Dragon Ball. Dragon Ball era diferente de tudo que tinha na época, nenhum desenho tinha o mesmo impacto, lutas ou até o charme disso aqui. Assim, eu obviamente não nasci quando Dragon Ball começou a passar aqui no Brasil, mas eu peguei a época do Kai no Cartoon Network e o finalzinho do GT na finada TV Globinho. E Dragon Ball sempre me chamou muita atenção, principalmente quando meu tio, que é tipo um monge gênio, entendedor de todos os animes, me deu todos os DVDs de Dragon Ball Classic e falou pra eu assistir. E essa época da minha infância eu lembro com muito carinho. Todas as noites, sem exceção, eu colocava na TVzinha que eu tinha no quarto os episódios pra assistir, puxava meu cobertor, algumas bolachas e um... Eu não sei dizer quando foi, ou como foi, por onde foi meu primeiro contato com Dragon Ball. Eu só sei que existiu, aconteceu esse primeiro contato. Eu conheci a obra de alguma forma, não sei como, mas eu agradeço por ter conhecido. leite com Nescau e passava horas assistindo Dragon Ball. Eu lembro até hoje. Falando leite com Nescau, eu queria estar tomando um agora, tá? Tá numa vibezinha gostosa pra tomar um leite quente com chocolate. O sentimento de ver o Goku Tá friozinho finalmente vencendo o torneio de artes marciais e aquilo Mano, muito emocionante isso aí, velho. pra mim na época foi inexplicável. O sentimento, como eu falei mais cedo, de ver o tal Pai Pai, ou até o Goku subindo a Torre de Karin. O jeito como eu fiquei confuso de ver o Piccolo aparecendo como vilão, até porque no Z ele era herói. E agora sem meme nenhum, mas essa época foi muito boa pra mim e o real guardo com muito carinho. Porque é meio maluco parar pra pensar que se não fosse meu tio, eu real não sei se eu gostaria tanto de anime e toda essa cultura como eu gosto hoje em dia. Tipo, eu até via Naruto, mas todo mundo via Naruto. Foi só Dragon Ball que me despertou esse sentimento de querer consumir tudo que é possível da obra. Um tempo depois disso passou, eu lembro de estar no computador da casa vendo alguns vídeos e eu conheci a série de Dragon Ball Z do Gohan Plays. E pode até parecer meio bobo, mas foi aquilo que me despertou uma vontade enorme de pegar pra assistir todo o resto do Z que faltava. Todo dia depois da escola eu chegava e corria pro PC pra assistir Dragon Ball, tinha até uns canais no YouTube que postavam com qualidade meio cagada. Foi mais ou menos assim que eu cheguei até a saga do Freeza. A início eu achei um site decente pra assistir todo o resto, mas naquela época eu simplesmente engoli Dragon Ball e eu só queria saber daquilo por muito tempo. Depois do Z eu fui assistir o GT e eu dropei no segundo ou terceiro episódio porque eu achei meio chato. E foi ali que algo despertou dentro de mim que eu tinha que consumir tudo de Dragon Ball que aparecia pra mim. Na época tava meio perto de sair o filme da ressurreição do Freeza, eu tinha mais ou menos uns 11 anos ali em 2015 e qualquer vídeo que aparecia na home eu tava assistindo. Lembro de ver os vídeos do Peter do Ei Nerd, as várias sketchzinhas. Cara, foi essa época. Foi essa a minha época de Dragon Ball. Foi essa daí, mano. Foi essa daí a minha época de Dragon Ball. Tipo, foi exatamente essa, mano. Foi, tipo, eu conheci Dragon Ball perto daí. Eu não sei quantos anos eu tinha nessa época. Eu não faço ideia, não lembro. Mas foi por aí, mano. Ressurreição do Freeza, eu tinha mais ou menos uns 11 anos ali em 2015 e qualquer vídeo que aparecia na home eu tava assistindo. Lembro de ver os vídeos do Peter do Ei Nerd, as várias sketchzinhas do Casa do Kami. Eu lembro de ver o pessoal do Japão Nosso de cada dia indo ver o filme no cinema antes no Japão. E eu lembro dessa época com muito carinho, sabe? O anime de Dragon Ball me proporcionou momentos incríveis que eu real lembro até hoje e me fazem sentir essa... Mano, eu acho que era por aí. Eu tinha, tipo, uns 8... Mano, entre 8 a 12 anos. conexão muito forte com essa É um espaço de tempo bem grande, na verdade, né? 10 a 12 anos. obra. Eu lembro que ali mais ou menos em 2016 ou 2017, eu indo pra casa da minha avó depois da escola e passava o Dragon Ball clássico no Tooncast por volta das 2 horas da tarde. E mesmo já tendo assistido tudo na época, eu queria rever e eu lembro que tava passando mais ou menos ali perto do arco do tal Pai Pai. E eu só assisti e rever aquilo na época foi muito legal. Mas voltando um pouco pro anime em si, a animação de Dragon Ball sempre foi algo meio maluco, pra ser sincero, porque durante o anime todo
Dragon Ball passou na mão de vários estúdios. Mas eu acho que esse é um dos maiores charmes desse anime, não só porque cada saga tinha um estilo diferente, mais ou menos, mas porque a gente conseguia ver várias versões em cima da mesma obra, não só vindo da parte da direção, que por si só foi extremamente maluca do começo ao fim, mas porque Dragon Ball teve vários animadores que até hoje são extremamente queridos pela comunidade. Então, até para não enrolar tanto com essa parte do vídeo, eu vou só mostrar alguns e mostrar o que eles fizeram, até porque realmente são muita gente trabalhou em Dragon Ball, mas eu acho que um dos traços mais marcantes é o do Keisuke Masunaga, que tem esse traço mais bruto mesmo. A gente também tinha o Minoru Maeda, que também tem esse traço bem característico de Dragon Ball, e que também foi character designer de Dragon Ball Z praticamente inteiro. Tem o Masaki Sato, que fez a clássica cena do Goku virando Super Saiyajin, e logo no episódio seguinte a gente conseguia ver o Masayuki Uchiyama também dando a visão dele pro Super Saiyajin. Também tem o Ikki Uebisawa, que fez algumas animações boas, eu gosto muito do traço dele, que é meio quadrado. E também tinha um que tava participando de diversos episódios, que era o Tadayoshi Yamamuro, que eu acho o Super Saiyajin dele muito bonito. E Não gosto, odeio o traço desse cara. meio que é o que eu falei, isso aqui trazia um charme muito legal pra Dragon Ball. Óbvio que às vezes a gente via umas aberrações, tipo Vegeta extremamente testudo e bizarro, mas isso é algo que pra um anime de grande escala naquela época era muito legal de se ver. Falando ainda sobre o anime, Trunks calvado do grande escala naquela época era muito legal de se ver. Falando ainda sobre o anime, eu quero puxar aqui pra já falar sobre a trilha sonora do anime de Dragon Ball, que além Não só a trilha sonora, sonoplastia, a identidade auditiva de Dragon Ball é perfeita. de ser extremamente icônica, que eu dou totais créditos ao Shunsuke Kikuchi, que é o compositor principal de Dragon Ball e Dragon Ball Z e basicamente forjou todas as melhores trilhas sonoras da série. Seja a M710, Esse cara. ou a M705, ou o tema do Grande Saiyaman, tipo, eu não sei se é porque eu já ouvi tanto essas músicas que na minha cabeça é muito bom, mas isso aqui é muito bom. Eu gosto muito como algumas músicas de Dragon Ball, elas passam essa vibe meio Velho Oeste, principalmente no arco do Freeza. E essa era meio que a ideia do pessoal mesmo. Tanto que a gente chega na Saga Buu e simplesmente vê isso aqui. Em Dragon Ball Z Kai a gente tinha o Kenji Yamamoto fazendo a trilha sonora. E assim, eu não vou negar, ele também fez algumas bangers. Só que fun fact, esse cara ele plagiou muitas músicas e colocou em Dragon Ball Z Kai. Mas assim, eu não tiro os créditos dele, ele pegou uma OST de Avatar e transformou em algo de Dragon Ball. Kikuchi, pode dormir tranquilo porque você ainda é o GOAT. Bom, e depois de ter passado um pouco pelo anime, eu quero falar um pouco sobre os jogos de Dragon Ball. Tudo lixo, tá? Tudo bosta. Dragon Ball tem pouquíssimos jogos bons. Na verdade. Tem tipo 4 jogos bons. É, por aí. Ok,
Ok, não tem como começar a falar sobre os jogos de Dragon Ball e não falar de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, principalmente aqui no Brasil. Esse jogo é só um dos jogos mais lendários do PlayStation 2, tendo praticamente todos os personagens do anime, dos filmes, e tinha até como jogar com a Arale. Eu já mencionei em outro vídeo aqui do canal que eu adorava entrar no modo treino e ficar fazendo ceninhas com os personagens. Tipo, não ironicamente, essa era a minha coisa favorita no jogo. E a saga Budokai Tenkaichi foi a precursora desses anime Battle Arena, que são esses jogos de luta que você luta nessa arena 3D, saca? Também tinha o Raging Blast 2, que eu joguei muito no Xbox, e que inclusive eu adorava a saga Cell nesse jogo, porque os modelos eram muito bonitos. Também tem o Dragon Ball Z Kakarot, o Sparking Zero agora, só que vamos lá. Quando me falam de jogo de Dragon Ball, é óbvio que eu penso no Budokai Tenkaichi 3, só que também tem um jogo que eu joguei muito quando eu era criança. Um não, né? 3. Dragon Ball Z The Legacy of Goku. Essa foi uma trilogia lançada pro Game Boy que basicamente contava toda a história de Dragon Ball Z. Só que a grande diferença, e que pra mim é o grande charme desses jogos, é que aqui esse jogo é um RPG, sabe? Diferente dos até então só jogos de luta de Dragon Ball, aqui você via a história de uma outra perspectiva mesmo. Podendo jogar com a maioria dos personagens, inclusive eu adorava jogar com Piccolo, e que inclusive The Legacy of Goku tem trilhas sonoras maravilhosas. Que bom, tocou algumas em vários momentos do vídeo, mas aqui na descrição, caso você queira ver, tem uma playlist com todas as músicas que eu usei. Mas o ponto do Dragon Ball Kakarot, né? é, The Legacy of Goku é o Kakarot antes de existir um Kakarot, saca? Eu adorava a forma como eu podia explorar o mundo de Dragon Ball do meu jeito, meio que seguindo as missões. Inclusive o primeiro jogo é um nojo e é muito difícil por algum motivo. Eu espero que o Raditz exploda, eu odeio esse personagem por causa desse jogo. O 2 também, ele tem algumas partes difíceis, tipo essa missão do dinossauro, um shoutout aí pro Internet Pit Stop que também passou dificuldade nessa missão. Como eu falei mais cedo, eu gosto muito de todo o rolê do caminho da serpente e toda essa lore do Goku chegando no planeta do Sr. Kaiô, e aqui no jogo tem. E que, diga-se de passagem, é muito bonitinho ver tanto o caminho da serpente quanto o King Yama aqui no céu, junto com Kami-sama, inclusive. É nerdei demais. Eu gosto muito como o The Legacy of Goku é tipo um Chrono Trigger em quesito movimentação, por mais que não tenha como fugir muito disso, na verdade, agora parando pra pensar. Mas esses jogos eram realmente muito bons. E que se você não jogou, eu recomendo demais você dar uma chance pra experienciar a história de Dragon Ball de uma outra forma. E nenhum outro jogo, pelo menos pra mim, tem o mesmo impacto naquela luta do Vegeta contra o Cell. Por mais que o Vegeta perca, eu acho muito da hora o Vegeta no auge nessa luta. E esse jogo executa ela muito bem. Mas agora eu quero falar sobre um dos, se não o melhor personagem de Dragon Ball, pelo menos pra mim, que é o Piccolo, que inclusive é o personagem que eu mais gostava de usar no Legacy of Goku. Vamos lá, pra mim não tem discussão. Mano, o Piccolo é muito tripado, mano. Olha isso, cara. Ô, que isso? Que isso, mano? O Vegeta no auge Isso, nessa mano, luta. que isso? Deixa eu tirar uns prints disso, por favor. Você me permite, cara? Caralho. E esse jogo executa ela muito bem. Mas agora eu quero falar sobre um dos, se não o melhor personagem de Dragon Ball, pelo menos pra mim, que é o Piccolo, que inclusive é o personagem que eu mais gostava de usar no Legacy of Goku. Vamos lá, pra mim não tem Piccolo, que inclusive é o, se não o melhor personagem de Dragon Ball, pelo menos pra mim, que é o Piccolo, que inclusive é o personagem que eu mais gostava de usar no Legacy of Goku. Vamos lá, pra mim, que é o Piccolo, que inclusive é o personagem Eu quero tirar o frame específico. Print do frame específico. o melhor personagem de Dragon Ball, pelo menos pra mim, que é o Piccolo, que inclusive é o personagem que eu mais gostava de usar no Legacy of Goku. Vamos lá, pra mim não tem discussão, inclusive é o personagem que eu mais gostava de usar. Personagem de Dragon Ball, pelo menos pra mim, que é o Piccolo, que inclusive é o personagem que eu mais gostava de usar no Legacy of Goku. Vamos lá, pra mim não tem discussão, o Piccolo ele realmente é o melhor personagem de of Goku. Vamos lá, pra mim não tem discussão, o Piccolo ele realmente é o melhor personagem de Dragon Ball. Não só porque ele é o personagem que mais farma a aura o tempo todo pra depois quebrarem ele na porrada, mas o Piccolo ele O Piccolo é muito dripado, velho. O Piccolo é muito dripado, mano. E eu gosto muito da estética dos Namekusei serem negros.
E tem toda aquela analogia, né, da escravidão e pá, tipo. Deixa eu ver se eu consigo achar um vídeo. Vai mostrar muito bem, tipo, mano, esse vídeo é perfeito. Eu amo esse vídeo. Ao mesmo tempo que é meio bad, mas muito bom. Não vou achar no YouTube. Eu não vou achar no YouTube. Realmente Foi uma é o coisa melhor simples de mesmo. todos. Tipo, Calma aí. Eu consigo achar no TikTok. No TikTok eu acho que eu consigo achar. A raiva que eu estou sentindo da minha esposa. Calma aí, calma aí. Eu acho que aqui. Eu consigo achar aqui no TikTok. Tipo, às vezes que eu acho. Que eu acho esse vídeo, né? Quando eu vou procurar. É por aqui. Cara, é porque essa edit em específico que eu tô caçando. É. Pega. Mano, as cenas, tá? Da saga Cell. Freeza, quer dizer, perdão. É. Porra, será que eu não vou achar, mano? Será que eu não vou conseguir achar, velho? Todas as vezes que eu ia procurar essa cena, eu procurava desse jeito, mano. Pesquisando isso aqui mesmo. E, cara, é que eu escrevi foi tudo errado. Mano, não, se pá, não vou conseguir achar. Aqui, achei. Perfeito. Eu disse, ó, como você chega na minha terra? Ele responde, quem disse que a terra é sua? Éramos milhões, até que vieram vilões. O ataque nosso não bastou, fui de bastão. Eles tinham a pólvora, vi meu povo se apavorar. E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar. Amor. Mano, isso aqui é cinema, tá? E tipo assim, tá ligado a parada dos Homem-Peixe de One Piece? Veio daqui, mano. Eu disse, ó, como você chega na minha terra? Ele responde, quem disse? Mano, veio daqui, tá ligado? Esse bagulho dos Homem-Peixe aí de One Piece. lembra aquela cena que ele acabou de encontrar o céu e aí fica toda aquela tensão, porque tipo é a primeira vez que a gente tá vendo o céu. E aí rola umas fitas lá, eles começam a lutar e aí tem aquele momento muito específico na luta que o céu ele vai atacar o Piccolo e o Piccolo ele desvia, voa pra longe, dá um giro e volta tipo dando um chute no céu.
muito insano. Mas falando sério agora, eu gosto muito como o Piccolo ele era o personagem favorito do Toriyama. Inclusive o último painel que ele ajudou o Toyotaro a desenhar foi com o Piccolo dando um tchauzinho. E tipo, olhar isso depois que, enfim, aconteceu o que aconteceu me deixa meio triste, porque o Piccolo ele tá com essa carinha de até logo e bom, a gente sabe que o Toriyama não vai voltar, mas eu realmente gosto muito do Piccolo, porque pra mim ele tem um dos melhores arcos de Dragon Ball no geral, assim. Ele começa como o filho do ser mais malvado que já existiu, meio que tendo como obrigação da vida derrotar o Goku, que é tipo o nêmesis dele naquele momento. E aí ele acaba não conseguindo, um tempo depois ele tem que cuidar do filho do maior inimigo dele, e que eu acho muito legal, porque aqui a gente consegue ver que o Piccolo, esse Piccolo, ele não é só maldade que nem o pai dele. É muito legal ver como existe bondade nele e como ele vai se desenvolvendo com o tempo. É realmente maluco parar pra pensar que o Piccolo a vida O Piccolo realmente, tipo, ele tá no top 5 melhores personagens de Dragon Ball. inteira foi tratado como esse demônio, e aí do nada ele tem que cuidar de uma criança, sabe? E é muito legal ver como cada vez mais ele vai se importando com o Gohan, com o Goku, com os outros guerreiros Z, até ele realmente fazer parte daquilo, e é muito legal ver esse desenvolvimento. Eu já gostava muito do Piccolo, e depois de Namek eu passei a gostar mais ainda dele, depois de ver mais sobre a raça dele, porque ele não precisa ter transformações iradas, ele é só o Piccolo. Aí veio o Super Hero e deu uma transformação pra ele, que eu não vou mentir, ela é legal, eu gosto que ele fica laranja e musculoso, eu só acho ele meio feio, mas a gente releva. O meu ponto é, o Piccolo ele é um personagem muito legal, ele é um personagem que não tem culpa de existir do jeito que ele é, só que ele tá sempre tentando melhorar, sabe? É muito louco parar pra pensar que, tipo, o maior vilão do Dragon Ball clássico literalmente se sacrificou pelo filho do Goku, tá ligado? Sem contar que o Piccolo por si só ele é muito estilo. Calma aí que botaram o som aqui na rua. Pera, realmente só botar mesmo. Achei que era um carro que tava passando som alto, mas não. Ele tem esse design muito único que eu particularmente gosto muito. Porque sim, ele tem semelhanças com o Piccolo da Emao, só que ele não é aquele cara, ele é ele. E eu acho isso legal. Inclusive, iradíssimo o episódio que o Goku e o Piccolo eles aprendem a dirigir. Acho muito bom. Meu mano Piccolo tava vestindo o fit mais cabuloso ali, ok? Com o bonezinho pra trás e tudo mais. Mas é isso, eu só queria separar um espacinho desse vídeo pra falar um pouco sobre o Piccolo. Até porque é aquilo, não é todo dia que eu venho aqui e falo sobre Dragon Ball. Então eu tenho que aproveitar um pouco, né? Mas eu acho que é isso. É bizarro parar pra pensar como o Dragon Ball influenciou diversas coisas no mundo inteiro, desde videogames até um gênero inteiro de animes, e que pra mim particularmente é muito especial. O Akira Toriyama ele não sonhava, ele ia lá e fazia, e esse quote, por mais forte que seja, é muito verdadeiro. Esse vídeo era pra ser um pouco maior, só que eu cortei um trecho inteiro que eu explicava todo o começo de carreira do Toriyama, mas é muito mais fácil, eu só vim aqui no final e falar pra vocês que ele não desistiu. Mesmo com ninguém botando tanta fé nos mangás dele, além do editor dele falando pra ele só continuar tentando, ele foi lá e fez, e ainda fez o mangá de comédia mais famoso do Japão, pra logo em seguida quebrar as barreiras de tudo e fazer Dragon Ball, pra em seguida continuar influenciando milhares de pessoas pelo mundo inteiro com várias coisas que ele fazia. Falar que o Toriyama não é uma inspiração é quase um insulto, porque esse cara fez tanta coisa que não é possível que você não conheça algo. E pra mim foi só assustador ver realmente o tanto de coisa que ele influenciou e fez durante os anos enquanto eu pesquisava coisa pra esse vídeo. Mas o meu ponto todo com esse vídeo é agradecer o Toriyama por ter feito essas coisas incríveis. Se não fosse por ele, mesmo que indiretamente, eu nunca teria pegado gosto por desenhar e assistir animes. E eu tenho certeza de que se você tá assistindo esse vídeo até aqui, você também foi influenciado de alguma forma por Dragon Ball. Acompanhar a jornada do Goku durante os... preferidas de Dragon Ball são essas aqui. E você também foi influenciado de alguma que, tipo, tem o Dragon... Mano, aquele ele desenha muito bem coisas mecânicas por algum motivo. E é uma coisa bem marcante dele. Principalmente do início de Dragon Ball, Dr. Slump, enfim. Né? Lá no anos 80, 90 e início dos anos 2000 tinha bastante disso. Ele colocava bastante detalhe em coisa mecânica, sabe? Eu não gosto muito da arte forma que por que o... É Flop, né? O nome do canal? Flop.
Eu não gosto muito da arte que ele mostrou ali, que ele tenta emular uma parada meio 3D. Eu não acho tão bonita essa Dragon Ball. época dele. Acompanhar a jornada do Goku durante os anos foi algo muito especial pra Isso mim. aqui é uma engine do Dragon Ball Super, né? E tá vendo o Daima agora é só muito maluco, porque dá pra ver que eles estão querendo botar toda a essência que o Toriyama fez lá no comecinho e explodir ela na tela o tempo todo. Foi o Toriyama que fez o Daima. Eu não sei até quanto do Daima o Toriyama fez, ou o quanto do Daima ele conseguiu modificar da forma que ele queria e fazer da forma que ele queria. Mas, enfim, Daima foi a última obra que ele trabalhou ativamente. A gente tem essas piadas. Nem o anime ele fazia mais, tipo, não era ele que tava escrevendo. Assim, ele só literalmente escrevia, tipo... Ele falava lá pro Toyotara, eu quero que isso aqui aconteça, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o Toyotara lá escrevia, fazia os painéis, fazia as páginas, desenhava da forma com que ele imaginava, mostrava pro Akira Toriyama, ele falava, ok, ficou legal, pode publicar. O tempo inteiro que me fazem lembrar automaticamente do Dragon Ball clássico. E é meio que isso. Obrigado, Toriyama. Obrigado pra você que assistiu até aqui. E muito obrigado, Dragon Ball. Esse ano não foi um ano fácil pra mim, mas terminar o ano falando com algo que eu gosto muito, eu acho que me ajudou um pouco. Ver o tempo todo na minha tela escancarado um não desista muito forte, ou enfim, variações disso, me fez não só não desistir desse vídeo, mas ir até o final por mim mesmo. 2024 foi um ano muito complicado e eu espero que ele seja tipo o começo do arco do Tal Pai Pai, que o Goku quase morre e aí agora eu tô subindo a Torre de Karin, porque 2025 vai ser eu descendo e espancando o Tal Pai Pai. Por mais estranha que essa analogia seja, eu acho que deu pra entender o que eu quis Deu dizer. pra entender. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like se você gostou do vídeo. Caso você tenha interesse em virar membro, agora a gente tem uma recompensa nova, onde no último tier você ganha uma animaçãozinha de poucos frames, mas pra ficar ali no meu lugarzinho do Seja Membro. Mas isso só caso você possa e queira me ajudar dessa forma, porque você ainda me ajuda bastante deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Eu acho que é isso, 2025 eu espero que seja um ano muito melhor, tô planejando muitos vídeos legais, mas obrigado. E um beijo. Bom, mano. Que vídeo bom. Não tenho muito o que dizer, realmente, mano. Perfeito, esse vídeo é perfeito, cara. De verdade, enfim. Igualmente, obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Foi bem longo, muito provavelmente esse vídeo deve ter passado de 1 hora, deixa eu ver. 1h11 aqui até o momento. Obrigado pra você, se você viu até aqui. Se você não viu, não tem problema não, tamo junto. Se você clicou nesse vídeo, que seja, valeu, mano. Muito obrigado a todo mundo e muito obrigado ao mestre Akira por ter proporcionado tanta felicidade pra tanta gente ao redor do mundo.